Ele só não sabia é que a graça de Deus é superabundante, que é onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele estava querendo ser incluído numa lista de mortos a serem ressuscitados no fim dos tempos. Ele só não podia, era jamais imaginar o que Jesus diria. Hoje mesmo, agora. Esse hoje mesmo quebra todos os karmas. Você há de concluir comigo. A menos que você não creia em Jesus, que Jesus seja relativo para você. E aí, se Jesus é relativo para você, creia do jeito que você queira. Se Jesus é relativo, se a cruz de Jesus é relativa para você, se você não crê como esse malfeitor, que aquele que estava ali era Deus, e que ele estava levando o pecado dos homens, convergendo tudo para ele, que ele era a convergência de todas as coisas, que tinha um buraco negro na cruz, chupando todas as coisas, todas as gravidades, todas as existências, comendo tudo, devorando tudo, liquidando tudo, e depois haveria de dizer, como disse, está pago, está consumado, acabou tudo. Não há mais dívida, eu levei tudo sobre mim. Quantos demoraram a entender isso, até entre os apóstolos. Entre os cristãos, isso não é uma convicção absoluta. A prova disso é você, com tanta culpa, com tanta neurose culposa, com tanta dúvida, ou alguns outros com tantas doutrinas de purificação, de volta, de reciclos da existência, porque o que eu não acertei nesta vida, eu vou acertar numa outra. Seja aqui voltando para a Terra, ou seja num outro plano, aonde eu terei que pagar todas as contas, aprender todas as lições e, quem sabe, voltar e voltar até que isso se consume, ou em qualquer que seja a perspectiva desse tipo de purificação da culpa humana como karma, como algo que tem que ser vivido para ser então cumprido, para ser esgotado, para ser pago, para poder ser anulado. Mas aqui, esse homem malfeitor faz uma síntese teológica que nos evangelhos você só vê, de fato, depois da morte e ressurreição de Jesus, e ainda de maneira muito tímida. Você vai ver isso depois na pregação de Pedro, mas ainda de maneira muito superficial. Você vai ver isso com a profundidade da fala do malfeitor em Paulo. Paulo mergulha na mesma profundidade, olha e diz, é Deus, e os meus pecados estão sobre ele. Você veja como isso é tão verdadeiro para Paulo. E Paulo, a gente não quer pensar nisso, mas ele declara várias vezes, aberta e espontaneamente, que ele foi do doicode de Jerusalém, que ele pegava as pessoas, que ele maltratava, que ele torturava. Ele torturava. Aqui tem alguns que se dizem crentes e que... Quanta loucura! Paulo diz que antes de Jesus, ele torturava. Ele obrigava pessoas a blasfemarem, a mudarem de confissão na marra, na força, como alguns aqui gostariam de fazer, os estranhos e os diferentes. Paulo diz que ele entregava pessoas para serem mortas. O livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, termina dizendo que enquanto Estevão,
que era discípulo de Jesus, proclamador do Evangelho, era apedrejado pelos líderes religiosos dos judeus, ele guardava as vestes daqueles que jogavam pedras, capas dos apedrejadores, ele guardava nas suas mãos. O pessoal tascando pedra e ele guardando as capas para devolver depois. Ele era uma iminência parda já. Pelas maldades praticadas, ele tinha sido ranqueado como ente superior naquele escalão de perversidades. Veja bem, olhe para mim. Ele diz que levou pessoas a morrerem enquanto ele via, morrendo, expirando, sem declararem que negavam a Jesus. No entanto, quando ele foi exposto à luz, você não vê mais Paulo nunca mais ficar fazendo recorrências culposas. Ele sabe que ele tinha sido completamente perdoado. Completamente, que não sobrara nada. Você não o vê trazer do passado nenhuma culpa para ser tratada, está tudo tratado, tudo terminado, tudo acabado. Todo o karma tinha sido eliminado, como com esse malfeitor, hoje mesmo. Esse que diz hoje mesmo é aquele que perdoa pecados. E esse que perdoa pecados é o que acaba com todos os karmas. E começa a acabar com esses karmas já aqui, na presente vida. Na presente vida. Tem certas coisas que a gente fez para trás que ficam voltando a nos perseguir, especialmente aquelas que a gente fez contra outros seres humanos, cheios de vingança, de ódio, de raiva, que ficam voltando com as suas pedras sobre nós. Todavia, mesmo quando seja assim, o nosso coração já está totalmente livre da culpa. Dentro de nós não tem mais nenhum karma. Isso é só uma gestão de maldades que a gente vai ter que fazer por algum tempo na vida. E mesmo os nossos inimigos e adversários contumazes e recorrentes se cansam. E depois de uns anos eles vão se cansando. Vão se cansando. E vão pegando as suas pedras. Olha, eu tenho aqui uma pedreira, porque me deram, tem tanta pedra linda aqui do lado. Pegam as suas pedras e vão depondo. Vão largando, porque eles cansam também. Eu sei o que eu estou dizendo a você. Eu sei. Eu sei que todo karma pode ser quebrado. Como um homem do Esquadrão da Morte que chegou para mim em Israel, no Mar da Galileia, há 30 anos, e chorando se ajoelhou aos prantos. Ele tirava o inferno da alma dele com os seus lamentos, com as suas dores, e disse: pastor, eu vou para o inferno. Eu matei, como eliminador de pessoas, eu matei 77 indivíduos que existem na minha lista. Eu estou indo para o inferno. E eu falei para ele: não, desse jeito. Se você quiser ir para o inferno, desarrependa-se. Deschore-se. Desdoa-se. Desressinta-se. Porque esse homem que está ajoelhado aqui na minha frente, com essa angústia do inferno, pedindo misericórdia, está pelo seu arrependimento descriando as suas próprias maldades em nome de Jesus. O perdão de Deus, esse
perdão de Deus que provoca o arrependimento. O arrependimento só acontece na alma humana quando a gente já está perdoado unilateralmente, inexplicavelmente, absurdamente, loucamente por Deus. É por isso que eu me arrependo. Eu não me arrependo para Deus me perdoar. É porque Deus me olhou e teve compaixão da minha miséria. É que o meu coração reagiu a essa graça que nem foi falada a mim, mas está plantada, me provocando. Meu coração reage a ela com arrependimento, que significa mudança de mente, é metanoia, mudança. É uma descriação da mente passada, uma recriação de uma mente presente e futura, que a graça de Deus realiza. Hoje mesmo, realiza hoje mesmo.